Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal, hoje é dia 8 de agosto de 2022. A gente começa olhando primeiro para o cenário local, né? A gente teve Ibovespa encerrando a segunda semana consecutiva de alta, subindo 3,21% na semana passada, cotado aí a 106.472 pontos, tá? Aqui no Brasil, o grande destaque da semana veio da reunião do Copom, né? O Copom elevou a taxa básica de juros em 50 pontos percentuais, em linha aí com a expectativa do mercado, levando a Selic então para 13,75%. Na declaração pós-reunião, o comitê ele reconheceu que a inflação continua alta, né, e que a atividade econômica se expandiu durante todo o segundo trimestre desse ano, tá? Com a recuperação do mercado de trabalho mais forte do que o esperado. Além disso, ele pontuou a possibilidade de que as políticas fiscais que sustentam a demanda agregada se tornem permanentes e afirmou que o risco de crescimento de uma maior desaceleração global aumenta os riscos de queda da inflação. Tá? Por fim, o Copom ele acrescentou que avaliaria a necessidade de um ajuste residual na taxa de juros de menor magnitude já na próxima reunião, né, considerando um aumento de possíveis 25 basis points para a reunião de setembro, tá? Pode ser provavelmente aí a última alta de juros desse ciclo, tá? Tem analistas que acreditam que já pode parar por agora, né, em 13,75%. A visão BTG é que deva chegar aí a 14%, tá? É, do lado de produtos, né, as carteiras recomendadas de ações do BTG iniciam o mês de agosto com forte valorização, aí na tela a gente consegue visualizar. Destaque principalmente aí para a carteira BTG Small Caps, que teve alta de 11,05% na primeira semana do mês, tá? Dando sequência, né, olhando agora para o cenário internacional, os Estados Unidos aí foi o grande destaque da semana. A gente teve a divulgação do payroll, né, que é o relatório de criação de emprego nos Estados Unidos, que veio muito além das expectativas do mercado. A economia americana criou 528 mil novos postos de trabalho em julho, tá bem acima do consenso de mercado que esperava uma criação de apenas 250 mil novos postos de trabalho. Tá? Ainda com relação a dados de emprego, né, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos, que ela recuou de 3,6% em junho para 3,5% em julho, né, voltando aí a patamares de fevereiro de 2020, patamares pré-Covid, né, pré-pandemia do Covid, tá? Os dados de emprego americano, eles afastaram aí do mercado os temores de uma desaceleração da atividade econômica do país, né? Porém, também reforçam a possibilidade de uma alta de juros mais forte pelo Fed na próxima reunião, que vai ocorrer em setembro, né? Então, a gente vê que, de fato, a economia americana ela segue forte, né? Pelo menos dados de emprego aí vindo bastante forte. Isso dá espaço para que o Fed ele possa acelerar ainda mais o ritmo de alta de juros por lá, a fim de combater a inflação, né? Uma vez que a economia segue forte, você tem espaço aí para aumentar juros, ter uma postura mais dura no mercado e conseguir combater a inflação, tá? Outro dado que reforçou isso bastante também foi o PMI de serviços que saiu essa semana, né? O PMI de serviços nos Estados Unidos, ele ele teve um crescimento sólido, ele subiu de 55,3% em junho para 56,7% em julho, né? Lembrando que quando a gente fala de PMI, quando a gente tem uma leitura aí acima de 50 pontos, isso indica expansão do setor, né? Então, nesse caso, a gente está falando de expansão do setor de serviços, né? E o setor de serviços ele é responsável aí por 2/3 da atividade econômica dos Estados Unidos, tá? Por fim, o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele avançou aí pela terceira semana consecutiva, né? Teve uma leve alta de 0,12%, impulsionado principalmente pelos fundos de lajes corporativas e shoppings, tá? O IFIX ele permanece basicamente estável no ano, né? Agora acumula ganhos aí de 0,45% neste ano de 2022. Dando sequência aqui, vou pedir para o Leandro comentar um pouquinho de moedas para gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todo mundo.
Basicamente a gente teve uma semana bem agitada aqui, né? Tivemos Copom aqui nessa semana, como o Gustavo já falou, o Diego deve falar um pouquinho melhor sobre, né? Existe muita expectativa de que chegamos aí num teto ou próximo dele, né? Segundo o BTG aí, 14% vai ser a nossa taxa de juros, então olho nisso que vai ser bem importante, tá? A questão aqui é que durante a semana a gente teve bastante volatilidade, tivemos o payroll na sexta-feira que criou mais empregos do que o esperado, e a gente percebeu que isso faz com que abra espaço ainda para o Fed aumentar mais juros, então aumentou aí as apostas de que o Fed deve aumentar a 0,75 na próxima reunião, tá? Então, a criação de empregos foi muito acima do esperado, e isso acaba preocupando um pouquinho os dados de inflação, tá? Na semana a gente acabou ficando quase perto de uma estabilidade aí no 5,16, né? E o euro aí em 5,26. O DXY mostra essa alta, né, perante ao dólar, das demais moedas frente ao dólar, de 0,71. Faz tempo que o DXY está aumentando bastante assim, tá? E a parte das criptos, né, acompanhando mais ou menos o que está acontecendo aí no cenário global, né, Ethereum não para de subir, né, chegando aí aos patamares de $1.700, né, o destaque aqui vai para a polêmica da nova polêmica da Binance, né, sobre uma corretora que pertence a eles ali na Índia, que não estava permitido saques, tá? Então, o pessoal que investe em criptomoedas fica bastante atento sobre as corretoras que vocês utilizam. Vem aqui conversar com o assessor Sacre, que a parte de segurança a gente entende muito bem e investe com criptomoedas com bastante segurança, tá? Então, isso foi um destaque, teve bastante briga no Twitter sobre essa possível erro aí, né? A Binance negou tudo, mas enfim, muitos usuários mostraram que de fato estava tendo esse problema de saques nessa corretora indiana, tá? Então, olho nisso, olho na inflação e vamos nessa aí para ver até onde a gente vai chegar com essa taxa do Brasil e a taxa dos Estados Unidos lá do Fed, beleza? Abraço, até mais. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência aqui, chamar o Alípio para comentar um pouco das commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Não sei se vocês lembram da semana passada, mas eu tinha falado que a soja tinha chegado a preço bastante alto, né, em Chicago, né, negociando a cerca de $17 o bushel, um preço que não se via há muito tempo, e parece que o mercado passou por uma realização, né? Então teve o preço cedeu um pouco, caindo 1,61 no semanal. Parece que a aversão a risco e pressão ela diminuiu sobre os grãos, né? Ainda assim, o mercado fecha negociando na faixa de $14,08 o bushel lá em Chicago, e aqui em torno de $32 a saca, né? Para essa semana que está começando agora, já se espera que a soja volte aos fundamentos, né? O que é os fundamentos? O que o mercado está de olho? Perda do potencial produtivo nos Estados Unidos, que deve ser retratado no relatório que sai nessa semana do USDA, e a China também voltando às compras, né? Então o mercado agora passa a olhar os fundamentos e menos polêmicas ou notícias em relação a outros temas que tragam volatilidade, tá? Já o milho ficou no campo misto na B3, mas fecha a semana em alta, apoiado bastante na demanda. O vencimento de setembro aí fechou cotado a R$ 87,06 a saca. Os outros contratos também, o novembro a 89, o janeiro 23 negociado a 92. Segundo o analista de mercado da Brandalize Consult, a bolsa operou mais alta em parte do dia na última sexta-feira, seguindo a lógica de negócios nos portos, né, e os produtores segurando as vendas, mas sentindo um pouco a pressão do recuo do dólar, aí, como o Leandro comentou. É importante destacar também que em relação ao milho, a gente está no período de pico de colheita, né, onde praticamente 85% da safra já foi colhida, e as cotações seguem firmes, se mantendo acima dos R$ 90 em média no porto, né? Então, segundo o mesmo analista, o mercado segue bastante firme aí para o milho, tá? E para o soja, só destacando uma coisa, que mesmo com a queda lá em Chicago e a queda no dólar, no físico ainda o produtor conseguiu negociar bem o soja, porque o componente prêmio, que faz parte da cotação,
que fecha o preço aqui no Porto, teve uma alta e o produtor consegue ainda vender a soja a patamares bem interessantes, tá? Acima de R$ 180 a saca. O boi gordo, ele passa por um período bastante estável, né? Então, praticamente no 0 a 0 e no semanal, negociando R$ 316,40 a arroba do boi gordo. Então, por mais uma semana, tanto na B3 quanto no mercado físico, segue estável, né? Nas principais praças brasileiras, aí, mesmo acompanhado por São Paulo, que também segue no mesmo cenário, tá? No atacado, o ritmo de vendas, ele segue, assim, não melhorou em relação à semana passada, segue em ritmo bastante lento. O custo dos cortes também se mantiveram sem alteração da semana passada para cá. Em relação ao boi gordo, o ambiente de negócio, ele volta a sugerir queda, segundo analistas, porque as escalas de abate elas estão bastante confortáveis aí no mês de agosto, tá? Que estão em média de 7 dias aí, então tá bem tranquilo aí para os frigoríficos, tá? Por isso que os preços praticamente ficaram no 0 a 0 no semanal. Já o café é uma queda de 3,80, o mercado futuro de café arábica, ele encerrou mais uma semana com bastante volatilidade, né, nas cotações, ele subiu nas últimas 2 sessões, na quarta e na quinta, mas o mercado encerra na última sexta aí com essa queda de 3,80, né, lá fora uma queda de 4,50 em Nova York, praticamente 900 pontos de queda. Não há muita novidade nos fundamentos para o mercado de café, né, que ainda continua bastante nervoso com aqueles fatores externos, sentindo pressão de ameaça de uma recessão global, preocupação com a demanda do café continua ainda no radar do mercado, a oferta também segue sendo uma preocupação muito grande para o setor, a safra no Brasil vai se consolidando com quebra, ainda mais expressiva, e a Colômbia, essa semana, informou um recuo de 22% na produção de mês de junho. Tem reflexo do Laninha também no país vizinho, né? Então, as exportações também tiveram queda no preço, então o mercado de café não segue muito atrativo aí, tá? Negociando a $248 a saca. Essas são as principais notícias, Gustavo. Obrigado, Alípio. Dando sequência, eu vou chamar o Diego aqui para comentar um pouquinho das demais commodities para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá. Começando pelo petróleo, né? O Brent, o desempenho semanal atingiu níveis mais baixos desde fevereiro, né? Então a queda foi bem expressiva, aí 9,8, né? Na semana, abalados basicamente pelas preocupações, né, de que uma recessão possa de fato afetar a demanda por combustível, né? Dados apontaram também uma lenta recuperação nas importações aí do petróleo da China no mês passado, né? Então esse fantasma aí da possível recessão realmente pesou bastante essa semana, né? Mesmo com os dados aí bem relevantes aí dos Estados Unidos, pelo menos momentaneamente, tá? Já o minério de ferro também sem grandes notícias, o minério de ferro até na quarta-feira vinha mantendo mais estabilidade, mas quinta-feira teve uma queda acentuada e basicamente a volatilidade que houve entre quinta e sexta-feira, né, na commodity foi marcada pela visita da Nancy Pelosi em Taiwan, né? Então isso realmente deu uma mexida bastante no mercado, as bolsas da Ásia como um todo, né, sentiram também, né, esse fato, né, digamos assim. E o minério também, que vinha nessa estabilidade, como eu comentei, sentiu e fechou a semana aí com menos 5,76, tá? E já o ouro, né, mesmo que a gente teve uma queda relativamente expressiva do ouro na sexta-feira também, né, devolvendo boa parte dos ganhos que vinha acumulando ao longo da semana, fechou praticamente na estabilidade, né, uma alta de 0,53. A demanda pelo metal precioso aí diminuiu à medida que os juros, né, os treasuries, né, o Tesouro norte-americano e o dólar teve uma apreciação, né, se fortaleceram antes as moedas rivais, né, isso na sexta-feira, após aí os Estados Unidos informar a criação de 528 mil vagas de emprego, né, ou seja, o payroll veio realmente muito forte, conforme os colegas já comentaram, né. Então esse dado aí reforça o temor, né, por mais altas de juros de Fed, talvez um pouco mais hawkish, né, e após essa perspectiva aí que o dólar e os retornos da renda fixa americana seguirão, digamos, fortes, né, fortalecidos aí durante aí esse 2022, né. Então isso acaba sendo o quê? Um sinal negativo para o metal. A gente sempre fala aqui que dólar mais forte e juros do Tesouro americano pagando mais, digamos assim, né, se apreciando, isso tende a ser bem negativo aí para a cotação da commodity metálica, tá? Pode passar o slide, por favor, Gustavo.
Beleza, falando aqui agora sobre os DIs, né? Então, o slide mostra, né? Os juros aí apresentaram uma queda bem forte na semana, né? A leitura do comunicado aí do Copom sobre uma sinalização que o processo de aperto monetário está realmente bem próximo do fim, né? Se não no fim. Além disso, o movimento de baixa nessas taxas aí foi reforçado pela queda expressiva, né, do dólar aí no momento, das commodities e dos rendimentos também dos títulos globais, tá? Quando eu falo do dólar, não foi uma queda do dólar, tá, pessoal? Repetindo aqui, melhorando a frase, na verdade, uma queda, uma apreciação aqui do nosso real, né? E consequentemente, as commodities, né, e o rendimento dos títulos globais segurando aí, o vencimento médio e longo foram os que mais foram impactados, né, pelo movimento de queda, né? Então, tanto que a gente vê que o vencimento super próximo ainda de janeiro de 2023 praticamente tem estabilidade, esse já está bem no preço, digamos assim, né? E os vencimentos a partir de 2025 aí, quedas aí no patamar elevado, né, mais de 4% nos principais vértices, né? Então, chamou bastante atenção. E a curva de juro real, na qual a gente mede, né, representada pelas NTNBs, né, ou Tesouro IPCA, também apresentou redução bem significativa dos prêmios, tá? O destaque vai para o vértice aí, os vértices mais curtos também, 2025, 2026, que caíram mais de 80 pontos base e terminaram a semana os títulos negociando a taxas abaixo do início do mês passado, né? Então a gente mostra que realmente foi um belo de um arrefecimento aí na curva de juros futuro, tá? Para essa semana aí, o cenário internacional, os destaques serão a inflação ao consumidor de julho nos Estados Unidos, né, na Alemanha e na China, e produtor nos Estados Unidos e na China, né? Então, bastante dado bem relevante, né, países desenvolvidos aí de níveis de inflação e inflação produtor também em China e Estados Unidos. Além disso, dados da confiança nos Estados Unidos, produção industrial na Europa e atividade na China, né? Serão um termômetro bem legal, bem importante aí da atividade econômica global, né? Aqui a gente está falando de Europa, Ásia e Estados Unidos, né? Então, dados bem relevantes, tá? Ficar bem de olho como é que vai sair esses números aí e como o mercado vai reagir, né? E aqui no Brasil, a gente vai ter a divulgação aqui da ata, né? Da última reunião do Copom. Essa ata realmente é algo que é muito relevante, né? A gente teve só como normalmente é assim, logo após a divulgação se houve ou não alteração na taxa, teve um comunicado, né, que é o resumão, e aí a ata que realmente a gente fica bastante de olho, e como a gente já até comentou aqui, né, os analistas do BTG acreditam em uma taxa terminal em 14%, ou seja, que vai ter espaço para mais uma alta de 0,25 esse ano ainda, provavelmente na próxima reunião, mas como os colegas falaram anteriormente, o Gustavo disse, alguns analistas já creem que para por aí, né, então deixou bem claro que se não está no fim, está bem próximo do fim, né. E aqui a gente também vai ter a divulgação do nosso IPCA de julho, né, o IPCA fechado agora no dia 9, amanhã, então um dado bem relevante, a gente já espera sim a deflação, já era precificado uma deflação na faixa aí de 0,60, mas vamos aguardar o dado oficial, tá? E no campo de atividade econômica, a gente vai ter também os dados de varejo, né, e de serviço referente a junho, então também alguns dados bem bacanas em relação à atividade aqui no Brasil, tá? Por hora é isso, boa semana a todos.